Olá, paroquianos. Eu sou o Luan César. Você acompanha, a partir de agora, o 4º episódio do podcast paroquial, o podcast da paróquia de São João Batista e São Francisco de Assis. O podcast é organizado e estruturado pela Pastoral da Comunicação, a PASCOM. Curiosidades e informações sobre a nossa igreja e nossos santos chegando para você, através das ondas de áudio, do Spotify e do YouTube. Olá, e eu sou Bárbara Sá. Estou muito feliz e entusiasmada para iniciarmos mais um momento de conversa e formação. Então, antes de tudo, saúdo você, irmão, e você, irmã em Cristo. O episódio de hoje está muito especial. O tema de hoje é sobre o nosso padroeiro, São João Batista. Estamos no mês do seu festejo e nada melhor do que iniciarmos junho conversando e conhecendo mais sobre sua importância e significado. Verdade. São João Batista é o padroeiro da nossa cidade e, assim como eu, acredito que tem muitos paroquianos que não conhecem muitos detalhes sobre sua vida, importância e protagonismo. Então, nada melhor que o podcast paroquial para conhecermos mais sobre ele. Isso mesmo, Bárbara. E para enriquecer nossa conversa de hoje, contamos com a presença de Dona Elisane, que nos ajudará a compreender ainda mais sobre São João Batista. Olá, Elisane. Estamos muito honrados, felizes com a sua presença neste momento e espaço importante. Com isso, nós já vamos iniciar nossa conversa com uma pergunta. São João Batista é conhecido como precursor de Jesus Cristo. Gostaria de saber como pode ser explicado este fato, de acordo com todo o contexto de seu nascimento e história. É com muito carinho e alegria que eu acolho vocês aqui na minha casa. Que coisa linda falar mais sobre as festividades da nossa paróquia. E hoje, em especial, sobre o nosso padroeiro amado, São João Batista. Pois bem, São João Batista nasceu milagrosamente em Ain Karim, cidade de Israel que fica a 6 quilômetros do centro de Jerusalém. Seu pai era um sacerdote do templo de Jerusalém chamado Zacarias, e sua mãe, Santa Isabel, que era prima de Maria, mãe de Jesus. São João Batista foi consagrado a Deus desde o ventre materno. Em sua missão de adulto, ele pregou a conversão e o arrependimento dos pecados, manifestos através do batismo. João batizava o povo, daí o nome João Batista, ou seja, João aquele que batiza. E João também levou esse nome de precursor. Precursor significa o que antecede. E ele tinha em si essa missão de dizer que o Messias viria, ou seja, Jesus Cristo viria depois. E por algumas vezes, em suas pregações pelo deserto e por toda aquela região, ele foi confundido. As pessoas achavam que ele já era o Messias, mas ele sempre dizia que Jesus viria o Salvador, que significa Emanuel, Deus conosco. E falar em São João Batista e não falar de batismo é retratar um santo tão importante em nossa igreja, de forma incompleta. Dessa forma, de acordo com a imagem de São João Batista, qual a importância do batismo dentro da nossa igreja? O batismo é de total importância. Como diz já o nome do próprio santo, João Batista. Batista vem de batismo. E esse batismo, ele faz todo o diferencial dentro da vida de qualquer cristão. E é interessante ressaltar que ele também foi quem batizou Jesus. Primeiramente, ele diz para Jesus que ele deveria ser batizado por Jesus, mas Jesus diz que não, ele que deve batizar. Por quê? Porque o batismo exerce essa grande importância na vida de todo cristão, ou seja, adentrar a vida de cristão significa receber o batismo. Na verdade, Elisane, esse é um símbolo, né, para a nossa igreja. O batismo Sim. É exatamente essa entrada na vida cristã, essa escolha, não é verdade? Sim, e essa escolha, ela, como eu já disse, faz todo o diferencial na nossa vida, porque batismo significa também conversão. E conversão é mudança de vida. Então, a partir do momento em que eu sou batizada, eu tenho uma nova vida em Cristo.
Muito legal saber um pouco sobre isso. Eu tenho certeza que muita gente talvez não sabia que o nome Batista, né, vem exatamente daí, de batismo. Então é muito interessante a gente saber um pouco sobre isso. São João Batista, ele, sem dúvida, ele tem uma importância, né, incontestável em nossa igreja e também na nossa região. Ele é conhecido como o primeiro mártir da igreja, né, e precursor de Jesus, como você já bem falou. Então, gostaríamos de conhecer um pouco mais sobre a trajetória de João Batista a Marte, os seus passos até essa santidade. Bem, é interessante o que você falou, porque São João Batista foi o primeiro mártir e o último dos profetas. Por quê? Porque ele é o único profeta que está no Novo Testamento. E mártir, por quê? Porque, além de toda a trajetória de vida dele, ele morreu de forma surpreendente. Porque, como ele pregava a conversão e ele incomodava as autoridades, João, ele vai até as últimas consequências, o viver do evangelho na vida dele. E é exatamente por isso, é tanto que ele morre com a cabeça decepada, né, numa bandeja, por conta da filha de Herodes, né? E que ele faz essa promessa e traz exatamente para nós essa vivência de morrer como mártir. Ele morreu de uma vida completamente elevada ao evangelho, com privações, oração no deserto. Então, João Batista era, sim, esse ser especial. É tanto que Jesus diz que dos nascidos de mulher, ele é o mais importante. Então, é muito importante para nós saber que nosso padroeiro, além de ter sido o primeiro mártir, ele foi o último dos profetas. E é muito importante conhecermos toda essa trajetória de João Batista para santo e padroeiro. Ficamos muito contentes ao sabermos de cada detalhe. Assim, aproveitando o momento, eu gostaria de indagar sobre o surgimento de São João Batista em nossa cidade, São João dos Patos, e como ele se tornou padroeiro e um santo tão importante para o nosso povo. Gente, eu considero que essa é a parte mais importante, ou seja, o ato, a fala mais importante do podcast de hoje. Por quê? Eu investiguei com fontes, com pessoas mais idosas, né? E eu fiquei encantada. Assim também vocês irão ficar encantados. Tudo começou... Todos nós sabemos que São João dos Patos, ela inicia todo o processo dela de comunidade com pessoas que vieram de passagem franca. Mas, na verdade, existe, como em outras histórias, duas pessoas que foram importantíssimas, né? Elas foram protagonistas nessa história. Um casal chamado Bento e Carmosina. Eles eram cearenses, mas moravam em Passagem Franca e vinham em comitivas para São João dos Patos. Traziam animais, alimentos e tudo mais. E ao adentrar São João dos Patos, gostaram daqui e começaram a viver. E tinham filhos. E um dos filhos era chamado João. E João ficou doente. Então, Bento disse que se o filho dele ficasse bom, se ele ficasse curado, ele iria trazer para São João dos Patos uma imagem de São João Batista. E o fez. Em uma das suas andanças, das suas viagens, ele traz a imagem que é aquela que nós conhecemos hoje. Só que a imagem ela era bem maior. Então, disseram que... E nesse momento, olha só que coisa fascinante. Estava passando por São João dos Patos um artesão. E ele se prontificou para restaurar a imagem. E começou a restaurar. Só que ele estava começando a danificar também a imagem. Porque, como a imagem é uma imagem rústica, e ele estava, né, fazendo toda a preparação para restaurar, estava danificando, porque a madeira estava seca. E aí tem um carpinteiro nessa história de São João dos Patos, que sugere para ele que coloque dentro da lagoa, dentro de uma água, para que ela enche para poder melhorar o processo de restauração. E ele o fez. Assim,
colocou dentro da Lagoa de São João, que é essa lagoa que hoje a gente conhece perto da Escola Patoense, e por assim fez. Mas nessa trajetória também é importante dizer que ele fez uma pequena capela de palha, colocou a imagem dentro e começou a fazer o novenário, né, lá na Chapadinha, que é onde tem a outra lagoa, que é a Lagoa dos Patos, que é também porque a esposa, Carmozina, começa a trazer patos e se torna a Lagoa dos Patos. E eles moravam lá, começaram a fazer a capela lá, tudo direitinho, e tomou uma proporção maior. E aí foi tomando uma proporção maior, ele achou por bem mudar a localidade. Por quê? Ali onde é o Largo da Matriz, o espaço era bom, era plano, e trouxeram para lá, organizaram a capelinha, e ela foi melhorando cada vez mais e continuou fazendo os novenários. E assim foi tomando essa dimensão, e hoje essa igreja linda que nós temos, né, com toda essa estrutura, e que deu origem exatamente por isso, por essa devoção e esse pedido a São João que restaurasse a vida do filho dele, João. E assim, hoje a gente vivencia essa festividade tão linda e tão marcante para a nossa cidade, com muita alegria, e principalmente festejar esse novenário é também a oportunidade de receber Jesus Cristo todos os dias. E isso é mais fascinante, é o que mais toca no nosso coração, porque nós precisamos desse alimento espiritual. Nossa, Elisane, muito, muito, muito interessante. Eu, particularmente, não sabia, nem imaginava que a história partia daí, de um casal, de uma família, de um filho que era chamado João. É muito interessante isso. Então, assim, a gente saber desses detalhes do nosso padroeiro certamente vai fazer ainda mais a diferença para conhecermos a história dele, né? E é importante também destacar que o mês de junho, ele tem esse cheiro, essa cor das festas de São João, né? Mas, além dele, a gente comemora também as festas de Santo Antônio e de São Pedro, que também são grandes santos da nossa igreja e que possuem uma grande importância na nossa região também, além do Nordeste inteiro, que sempre celebra muito os santos, né, desse mês de junho. E eu queria também ainda ressaltar que a gente celebra e celebra com fogo. O fogo, para nós, é uma simbologia fascinante na nossa igreja, né? Representa o Espírito Santo e a fogueira de São João. Por que a fogueira de São João? Às vezes a gente se pergunta. A fogueira de São João, toda essa trajetória e essa tradição é exatamente pautada em um acordo entre Nossa Senhora e Santa Isabel. Porque quando Nossa Senhora chega na casa de Santa Isabel e que João Batista pulsa no ventre de Isabel e ela diz: tão lindo que tu és bendita entre todas as mulheres, elas estavam ao redor de uma fogueira. Então, por isso, a fogueira também é feita e tem essa simbologia. E mais importante, gente, é a gente procurar compreender a simbologia da nossa igreja, porque ela é muito rica, muito dinâmica e principalmente encantadora, com sentidos variados e significados. Então, é muito linda a história de São João. E se nós fôssemos mesmo nos aprofundar, seria muitas e muitas horas para falar a respeito desse santo tão importante na vida e na história de São João dos Patos. É verdade, e nossa paróquia é agraciada pela festa de São João Batista. Aproveitamos então o espaço para que a nossa entrevistada de hoje reforce o convite de São João Batista do nosso padroeiro. Nós queremos mais uma vez convidar a todos vocês que estão nos ouvindo e que vocês convidem mais pessoas. Nosso festejo acontecerá de 15 a 24 de junho e o tema é: com São João Batista testemunhamos a justiça e a misericórdia. E tão lindo é que a gente pode ver que São João Batista
E também eu não sabia, e foi muito legal saber quando o padre falou, quando se fala da justiça, fala da justificação que Deus tem para com São João Batista, e eu também considero que é muito importante o justiceiro que era São João Batista. Então é ambíguo o sentido, tem duplo sentido, porque São João Batista é esse que serve de exemplo para nós. Então todos vocês estão convidados, teremos muitas atrações, teremos noites culturais no espaço atrás da igreja, teremos leilões, tem o leilão Mirim, que é fascinante, com joias belíssimas, é uma oportunidade também de demonstrar todo o talento artístico de São João dos Patos, porque são noites que têm um diferencial. Na verdade, a comunidade ela se volta para essa festividade, e às vezes o que eu mais me encanto é que às vezes pessoas que são de outras denominações religiosas, que elas têm um carinho muito grande pelas festividades de São João Batista. Nossa, é verdade. Eu já estou ansiosa, né? Eu que cresci aqui pertinho da igreja, sempre vivi pertinho da igreja, o festejo, ele faz parte de mim, faz parte da minha história. E eu estou muito ansiosa para essa festa do nosso padroeiro, ainda mais que nós passamos 2 anos, né, sem essa celebração. Então, eu com certeza não vou perder, né? E vocês, paroquianos e paroquianas, também não podem perder, pois a festa será linda. E eu quero saber, Luan, se você também vai participar. Eu não vou perder também. Infelizmente, o que é bom dura pouco. E estamos chegando ao fim de mais um episódio de nosso podcast paroquial. Verdade. Que pena que já está acabando, mas logo, logo nos encontraremos. Então, nós gostaríamos de agradecer a participação da Elisane, que foi a nossa entrevistada de hoje, que enriqueceu muito a nossa conversa, fez muitos esclarecimentos sobre a história do nosso padroeiro e também da criação um pouco da nossa cidade, né? Inclusive, que nós já estamos perto do aniversário da nossa cidade, que também é celebrado no mês de junho. Então, foi muito esclarecedor. Muito obrigada, Elisane, pela sua participação. E eu é que agradeço. Eu também estava ansiosa, né, por esse momento. Dizer também para as pessoas que, às vezes, muitas pessoas elas são católicas e elas não se aproximam muito mais ainda como deveriam da nossa igreja, porque acham que estão à margem, mas não estão. Se prontifique, se coloque a serviço. Venha e diga numa pastoral, diga lá na secretaria paroquial ou até mesmo em uma das pastorais que gostaria de colaborar, porque o seu serviço é importante. Se você não tem dom para ser leitor ou para fazer uma outra atividade, para cantar, mas você pode nos ajudar na ornamentação, você pode doar flores, que São João dos Patos tem muitas flores, nós precisamos. Você pode, de um modo especial, se você não pode ir, mas eu posso gomar as toalhas. Todas as formas de servir a igreja são formas de servir a Deus. E só para reforçar, eu não sei se eu me equivoquei, mas o nome da mulher, o homem é Bento e a mulher, só para reforçar, é Marcelina. E eu parece que disse Carmosina, mas é Marcelina, viu? Então, gente, eu agradeço imensamente, foi uma ótima oportunidade, porque à medida que os meninos me fizeram esse convite, eu também fui buscar informações e eu, assim como eles, fiquei também encantada pela história da nossa cidade, de um modo, mesmo que seja de forma oral, né, porque nós não temos algo escrito nessa dimensão, mas a oralidade é muito fascinante. Isso é um princípio filosófico de você contar e repassar a tradição da sua cidade, da sua comunidade e, enfim, da sua família, porque estar em comunidade é estar em família. Agora, agradecemos a você, ouvinte, irmã e irmão em Cristo, que nos acompanhou durante todo este momento importante e formador. Me despeço por aqui. Até o próximo episódio do podcast paroquial. Fiquem na paz de Deus. E não esqueçam de nos acompanhar pelas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. É @PS João Batista. Então fiquem com a intercessão de São João Batista e São Francisco de Assis.
Esse episódio foi apresentado por Bárbara Sá e Luan César Souza. E a produção de texto e edição foi realizada por Adélia Machado. Viva o precursor, porque